Foi maravilhoso. Total 3.000 quilômetros rodados, irmãos. É chão demais, meu Deus do céu. Mas, querendo Deus, nós voltaremos lá. Vamos levar um ônibus daqui da próxima vez. 2. Um de pessoa, um de mantimento. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 10. Lembrando, irmão, que essa viagem não foi idealizada por mim, não sou eu, não é o pastor Denis, não, nada disso. Primeiro, como equipe, nós somos em várias pessoas, estava lá minha família, família do Adriano, da Débora, a Érica. A nossa igreja comprou o projeto, assim que eu falei com o pastor, vou viajar, ele falou, não, então anuncia para a igreja. Se é um trabalho missionário, fala com as pessoas. Então, é uma ação de todos nós, Lucas, no capítulo 10, verso 25. Então, a palavra para ministrar os nossos corações, irmãos, é rápida, simples. E eu gostaria que você prestasse muita atenção na nossa leitura. Eu vou lendo, fazendo algumas pausas, porque a leitura correta das Escrituras pode mudar tudo. Às vezes nós falamos coisas das Escrituras que nós ouvimos falar, mas que não são verdades. Você provavelmente já ouviu falar que enquanto Noé construía a arca, o pessoal chamava ele de louco, você é doido. E não está isso na Bíblia. Você provavelmente já ouviu falar que Elias subiu numa carruagem de fogo aos céus, e não está isso na Bíblia. A Bíblia diz que a carruagem passou, separou Elias e Eliseu, e Elias subiu num redemoinho. E por que essas coisas? Porque a gente não lê com atenção. Se a gente lê, a gente mais ouve do que lê. Então vamos ler com calma o texto, porque tem grandes verdades aqui para as nossas vidas. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Olha a pergunta, presta atenção na pergunta que esse homem faz a Jesus. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele. Mestre, sobre vida eterna, o que eu preciso fazer para herdar essa vida eterna? Qual é a condição para eu herdar a vida eterna? Resposta de Jesus. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Porque a questão não é só o que está escrito. A questão é como a gente lê. Em outras versões está escrito, como a interpretas? Porque não é só a leitura, mas é como a gente entende a leitura que é feita. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus, respondeu corretamente, faça isso e viverá. Respondeu, resposta certa, já sabe o que tem que fazer? Vai e faz. Simples assim. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Preciso amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Respondeu legal, vive isso e está tudo certo. Aqui o problema teria sido resolvido, a questão teria sido encerrada, amém ou não? Mas ele continuou. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é esse que eu tenho que amar? Eu sei que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo, mas quem é essa pessoa? Quem é? Aí Jesus conta uma historinha. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de torcedores do Corinthians, de assaltantes. Tava meio tenso, né, irmão? Dá uma descontraída, é bom. Lê direito, ouvi ele, lê direito. Quando caiu na mão de assaltantes, estes, olha o que eles fizeram, tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Um homem quase morto, nu e cheio de feridas pelo corpo. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, que hoje seria um pastor,
seria alguém que prega a palavra, estava descendo. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Algumas versões diz, passou de largo. Passou de largo, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Levita é o que cuidava do templo, não são só cantores. É o que cuidava do templo, também cantores. E esse levita passando, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. O pastor passou, olhou, ele viu, amém ou não? Ele viu e ele deve ter feito, vixe Maria, não vou passar por aqui não. O levita passando, viu também, falou, não. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, vou mexer com isso não? Mas, o texto diz, verso 33, mas um samaritano, olha aqui, quem fez a pergunta inicial era um mestre da lei, um judeu. Os judeus odiavam os samaritanos, odiava, irmão. Pensa na pessoa que você odeia. Não tem, né, irmão? Deus está vendo, viu? Eles se odiavam. Eles jamais tinham comunhão. Para vocês terem ideia do tamanho do ódio de um pelo outro, quando os judeus tinham que ir para Jerusalém, o caminho mais curto era passar pelo meio de uma aldeia samaritana. Era rapidinho. Eles davam uma volta para sequer passar no meio de uma aldeia samaritana. Era absurdo relacionar judeus e samaritanos. Mas o texto começou dizendo que o mestre da lei quis pôr Jesus à prova, quis testar o mestre. Aí Jesus dá esse exemplo, passou um sacerdote, viu e não fez nada. Passou um levita, viu e não fez nada. Mas passou um samaritano também. Vamos continuar? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha só a pergunta de Jesus. Ele perguntou para Jesus primeiro, quem é o meu próximo? Jesus pergunta para ele, qual dos 3 foi o próximo de quem precisava? Ou seja, a questão não é quem é o meu próximo, a questão é de quem eu sou próximo. A questão não é quem é o meu próximo, a questão é de quem eu me faço próximo. Jesus deu uma reviravolta na conversa aqui, irmãos. Jesus é muito lindo, fala a verdade. É maravilhoso. A resposta do samaritano, verso 37, do perito da lei. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Qual foi a pergunta inicial do perito na lei? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus conta toda essa história para falar, olha, quer herdar a vida eterna? Faz o que o samaritano fez. Se torne próximo de alguém que está em necessidade profunda. Se torne próximo de alguém que precisa. Você sabe que tem que amar o próximo como a si mesmo? Não me pergunta quem é o próximo. Seja você próximo de alguém. Não me pergunta quem é que eu tenho que amar. Se aproxime de alguém e ame. Faça alguma coisa por alguém. Olha a profundidade da pergunta. É uma pergunta que envolve vida eterna. E a resposta está na aproximação e no amor. Nessa parábola, nessa história de Jesus, eu quero fazer 3 aplicações.
que fez esse samaritano? Ajudar aquele homem caído foi uma coisa, foi aproximação. Nós só podemos curar quando nos aproximamos. O sacerdote viu o problema e passou de longe. O levita viu o problema e passou longe. O samaritano viu e se aproximou. Só existe cura quando há proximidade. Nós só nos engajamos naquilo que a gente se aproxima. Nós só temos compaixão daquilo que a gente chega perto. Quem aqui é pai e já teve o filho internado num hospital? Eu já tive. Depois que o seu filho fica internado, como você vê crianças que estão internadas? Muda totalmente, não muda? Dá uma compaixão daqueles pais. Por quê? Porque você já se aproximou dessa causa. Você já se aproximou dessa questão. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui. É muito mais fácil nós passarmos longe. Porque a gente não precisa se envolver. Não precisa mexer no que está quieto. Não precisa trabalhar. Se você se aproxima, você tem que derramar do seu azeite, você tem que derramar do seu vinho, você tem que pôr no seu animal, você tem que pagar a hospedagem. É melhor não se aproximar. O problema é que nós fazemos isso conosco mesmo. Está com um problema terrível no casamento, é melhor não mexer, finge que não está vendo, deixa. É melhor passar longe dessa questão. Nesse assunto nem falo, pastor, nesse nem falo. O problema é que a ferida está aberta. O problema é que está sangrando. E se não mexer, se não se envolver, vai morrer. É a nossa vida espiritual. A gente sabe que está capengando na fé, mas a gente inventa um monte de desculpas para a gente mesmo. Porque não quer se aproximar disso, porque não quer tratar disso, porque dá trabalho, porque não é fácil, não é simples, não é rápido. É melhor fingir que não está acontecendo. Nós somos o sacerdote das nossas vidas nesse caso. Nós somos o levita da nossa vida que olha o problema, identifica o problema, mas prefere passar longe. Prefere não tratar, é menos custoso tratar isso. É aquele perdão que a gente não libera de jeito nenhum. Porque se eu for pensar em liberar perdão, eu penso que alguém me feriu. E eu não quero tocar nesse assunto. É melhor olhar e passar longe. O problema, querido, é que se você não se aproximar, se você não tratar, se você não se esforçar, essa situação pode morrer, causar morte na sua vida, na minha vida. É mais fácil fingir que nada está acontecendo. É mais fácil não colocar a mão, porque quem se aproxima se envolve. Quem chega perto se envolve. Eu vou fingir que eu não tenho nenhuma diferença com aquele irmão ali. Vou fingir. Porque se eu chegar perto dele, acende uma ira na hora. Irmãos, nós precisamos parar de fingir que está tudo bem. Imagine a qualidade do culto desse sacerdote. Eu olhei, fingi que está tudo bem, mas eu chego na igreja, eu vou para a igreja, deixo o caído lá. Graça e paz, irmãos, hoje eu quero falar sobre amor ao próximo com vocês. Imagina a qualidade do culto desse levita. Eu olhei, mas não tem nada a ver comigo. Irmãos, vamos cantar? Como um farol que brilha à noite. É isso que nós fazemos conosco mesmo. A gente vem para esse lugar,
a gente adora a Deus, a gente ouve palavras, mas tem determinados assuntos que a gente não mexe. O problema é que está morrendo, irmão. Como está a sua comunhão com Deus? Como está o ministério que Deus entregou na sua mão para desenvolver? Como está a família? Como estão os sentimentos do seu coração em relação a essas pessoas que você tem mágoa? É melhor não se envolver, né? É melhor fingir que está tudo bem, quando na verdade não está, irmãos. Isso se tratando de nós. Agora essa parábola não fala só sobre nós, fala sobre algo muito importante. Jesus aqui está falando, olha, vida eterna está ligada a dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo. E eu te pergunto, como está a nossa geração em relação ao amor ao outro? Como você e eu estamos em relação ao outro? Nós somos de uma geração egoísta, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que essa geração, o Deus dela é o próprio umbigo. Nós não estamos nem aí com o outro. O outro para mim é problema dele. Do outro eu só tenho ranço. E a gente acha que isso está normal. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que é o tempo de agora. É uma moda de internet. Irmãos, como nós sabemos que somos filhos de Deus? Como? O apóstolo João vai escrever em primeira carta de João, no capítulo 1, ou no capítulo 2, ou no capítulo 3, você lê lá que você vai achar. Ele escreve assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, se amamos aos nossos irmãos. Olha a pergunta do homem, mestre, sobre vida eterna, o que eu preciso? Jesus, você precisa de dois amores, amor a Deus e amor ao próximo. Se eu perguntar aqui quem ama a Deus, eu acredito que todos, ou quase todos, irão levantar a mão. Mas e o nosso amor com o próximo? De quem nós temos nos tornado próximos? Irmãos, eu estou meio cansado do evangelho que a gente está vivendo no Brasil. Para mim, eu fico cansado de ficar discutindo se... Eu falei isso numa quinta-feira passada aí. Eu estou meio cansado de ficar discutindo se música A pode ouvir, música B não pode ouvir. Se pode fazer isso, não pode fazer... Eu estou cansado disso. 27 pessoas se matam no Brasil todos os dias. E a igreja brasileira dentro de 4 paredes, discutindo se pode ouvir A, se pode ouvir B. Há uma estimativa que em 10 anos 50% da população brasileira terá um problema emocional. Depressão, síndrome do pânico, toque, enfim. E a gente discutindo essas coisas. Cadê nosso amor ao próximo? Cadê o próximo que está caído lá fora? E a gente está se aproximando, está derramando azeite, derramando vinho, colocando os nossos ombros. Cadê, irmãos? O que nós temos feito? O Senhor nos colocou aqui para ser sal, para ser luz. E qual tem sido a nossa postura, irmãos? Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está em jogo é a eternidade. O que está em jogo é a eternidade. E o que parte de nós em relação a isso? Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho se aproximar do perdido. Dá trabalho ir lá fora onde o perdido está. E você ter que abrir mão de um monte de coisa sua.
nós fomos visitar uma casa, que a hora que a dona da casa abriu a porta, irmãos, o cheiro era terrível. Terrível, mas terrível. E ela abriu a porta e já veio cumprimentar. Saiu um outro senhor que estava numa condição muito terrível e veio cumprimentar também. Um monte de criança. É muito mais fácil a gente estar aqui na igreja. Olha para essa pessoa como ela está linda e cheirosa hoje. Fala para mim se não é verdade isso. Há controvérsias, né? É muito mais fácil nós fingirmos que essa realidade não existe. É muito mais fácil vivermos mais um ano da nossa vida que nós não fizemos a diferença na vida de ninguém, a não ser na nossa. Nos nossos planos, em qual linha da lista está o próximo? Quando eu penso nos meus sonhos, quando você pensa nos seus sonhos para 2019, qual deles envolve abençoar outra pessoa? Quando nós pensamos no nosso objetivo de vida, aonde está o outro nesse objetivo? Jesus deu exemplo de religiosos, porque ele sabia que religiosos geralmente se excluem no seu grupo religioso e não querem saber do outro. O escriba olhou, o sacerdote olhou, ele viu, irmão, ele viu. O texto deixa claro, ele viu. Mas é mais fácil fingir que não está acontecendo. É mais fácil olhar para a nossa vida e fingir que está tudo bem. Porque se aproximar dá trabalho. Olha só o que esse samaritano fez. Pegou da sua reserva pessoal de azeite. Ele estava fazendo uma viagem. Ele estava em viagem. Ele pegou o azeite que ele tinha e derramou no machucado de outra pessoa. Ele pegou o vinho que ele tinha para consumo próprio e usou para curar feridas de outra pessoa que ele não conhecia. Ele não sabe se a pessoa merecia ou não merecia. Ele não sabe se a pessoa caçou briga ou se foi caçado por ela. Ele não sabia quem era, de onde vinha, para onde ia. Ele simplesmente pegou da reserva pessoal e fez isso. Ele pegou um homem nos ombros, força, esforço, colocou no animal dele. Foi até uma hospedaria. Chegou lá, ele pegou dinheiro dele. Ele ia ter de volta e deixou pago 2 denários. Um denário equivalia a um dia inteiro de trabalho. Um dia inteiro de trabalho. Ele pega 2 denários e deixa. E ele ainda fala para o hospedeiro: olha, cuida dele. Deixa esse homem bom. Porque quando voltar, eu vou pagar as despesas que tiver acontecido aqui. Olha o nível de entrega pelo outro. E o que a gente faz pelo outro? A gente posta em direta no Facebook? A gente faz bullying com o outro? A gente não quer nem saber daquele parente? A gente não quer liberar perdão para aquela pessoa? A gente, além de ter ranço, fala mal dos outros para outras pessoas para que o ranço pegue, igual gripe, sai pegando. A gente faz questão de deixar claro que a gente não gosta de tal pessoa. A gente faz questão de ser mal educado com algumas pessoas para que ela saiba que não é bem-vinda onde eu estou. Porque na nossa lista de prioridades é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu de novo. Que é necessário para a vida eterna. Sabe de uma coisa? A última aplicação. Sabe por que nós agimos assim? Sabe por que esse egoísmo?
É um problema de memória. É um problema de memória. Simples assim. Nós éramos esse homem caído. Nós éramos esse homem que estava nu, que apanhou. E quem eram que bateram na gente, pastor? Os nossos pecados. Os nossos pecados nos envergonharam. Os nossos pecados quase nos mataram. As nossas falhas nos deixaram caídos no caminho, sem perspectiva de vida. Os nossos erros fizeram que a nossa única esperança fosse esperar a morte, deixado à beira de um caminho. E algumas pessoas, quando viram os nossos erros, passaram longe. Que você merece o que você está colhendo. Porque o problema é seu de você estar assim. E se afastaram. Nós éramos esses que ofendemos a Deus com os nossos pecados. E os nossos pecados acabaram com a gente, deixaram a gente na sarjeta. O sacerdote passou, não fez nada e jamais poderia fazer. O levita passou e não fez nada e jamais poderia fazer. Mas um homem de mãos furadas, um homem com marcas de espinho na testa, um homem que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava passando pela estrada e olhou a gente caído. Quando ele nos viu caído, ele não passou de largo, não. Quando ele viu a gente na sarjeta sem perspectiva nenhuma, ele não fingiu que estava tudo bem e seguiu a vida dele. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele abriu mão da glória dele. Ele se fez homem igual a mim e a você, para se aproximar de nós. Ele derramou azeite nas nossas feridas. Ele derramou vinho sobre os nossos machucados. Ele nos pegou pelos ombros, irmãos. Ele fez todo o esforço que podia ter feito por alguém como nós que não merecíamos, por alguém como nós que procuramos a nossa própria condenação. Ele não quis saber, ele não se importou com nada disso. Ele olhou, teve compaixão e resgatou a minha vida, resgatou a sua vida. Nós fomos alcançados pelo bom samaritano. Nós fomos alcançados por ele. Aleluia! Nós fomos alcançados por ele. Alguns de nós ainda estamos à beira do caminho. Talvez você se sente largado. Você olha para você mesmo e fala: o que resta para mim é esperar a morte. Eu não tenho jeito. Eu sou assim mesmo. Eu tento mudar e não consigo. Ou talvez você olha para a história da sua vida e vê dores que você viveu e acha que você não pode progredir. Traumas que você sofreu que te arrebentaram, te deixaram largado e você nunca conseguiu se levantar. Você nunca conseguiu dar a volta por cima, nunca conseguiu curar essas feridas, nunca conseguiu tirar esses traumas. E talvez você olhe para você mesmo e ache que a única coisa que resta para a sua vida é ficar largado à beira do caminho. Que você não merece. Porque te falaram que você não merece. Porque fizeram questão de deixar claro quem é você, os seus erros, os seus pecados, os seus defeitos. Se você está aqui nessa condição, eu louvo a Deus que você veio nessa noite. Porque o Cordeiro de Deus está passeando no caminho da sua vida nessa noite. E Ele decidiu olhar para você. E Ele quer se aproximar de você. E Ele quer tratar as suas feridas.
Ele quer que você fique bem. Ele quer reavivar em você ministérios, dons, paixão pelo nome dEle. Você não precisa ficar à beira do caminho perdido e caído não, irmão. Jesus nunca pede para nós algo que Ele não tenha feito. Ele nunca pediu para nós algo que Ele mesmo não tenha feito. Quando Ele fala que nós temos que amar e cuidar dessas pessoas, é porque Ele demonstra esse amor e cuidado por nós todos os dias. Não é questão de mérito, não é uma questão de merecimento. Talvez você olhe, não, pastor, mas eu não mereço. Mas eu sou assim, eu sou daquele jeito. Irmão, deixa eu te falar uma história. Jesus estava com os discípulos e falou assim: vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. Eles sobem no barco, começam a navegar. Uma grande tempestade vem sobre o barco. Jesus estava dormindo, os discípulos acordam ele. Os discípulos estão desesperados, Jesus não. Nas tempestades das nossas vidas, quem se desespera e perde o controle é a gente. Deus não perde o controle nem se desespera. Ele acorda e a Bíblia diz que ele repreende o vento e o mar. Essa palavra repreender no grego é o mesmo termo usado para repreensão maligna, para repreender demônios. E ele repreende e a calmaria se estabelece. E eles chegam do outro lado, na cidade de Gadara. O que ele foi fazer em Gadara? Para que passar essa tribulação toda para chegar em Gadara? Quando eles descem do barco, o que vem em direção a ele é um homem endemoniado. Uma legião de demônios estava nesse homem. A Bíblia vai dizer que ele quebrava correntes com as mãos. A Bíblia vai dizer que ele atacava as pessoas que chegavam perto dele. Esse era o homem que Jesus foi ver. Quando Jesus vê, esse homem se aproxima dele. Jesus dá uma ordem e os demônios saem daquele homem. E aquele homem tem a vida totalmente restaurada. Por uma pessoa endemoniadíssima em Gadara, ele atravessou um mar bravio. Por que você acha que ele não pode restaurar a sua vida nessa noite? Por que você acha que para você não? Por que você acha que na sua vida não? Por que você acha que com você não dá mais? Por quê? Jesus chega numa aldeia samaritana, João capítulo 4, e ele decide meio-dia ficar na beira do poço. E ele fala para os discípulos: saiam daqui, vão comprar comida na cidade. De repente chega uma mulher samaritana, mulher adúltera, tinha tido 4 maridos e estava com um que não era dela. Jesus começa a conversar com ela, e em nenhum momento Jesus lança o pecado dela na cara dela. Em nenhum momento Jesus acusa ela de nada. Ele só fala do pecado dela para mostrar que ele era o Messias. E Jesus transforma essa mulher na primeira missionária do Novo Testamento. Se ela estava sozinha no poço ao meio-dia, porque ela não tinha credibilidade e amizade com ninguém, porque as mulheres iam ao poço pela manhã ou no final da tarde por causa do sol. Ninguém dava ouvidos para ela, ninguém queria estar com ela. Mas ela teve um encontro com o mestre. Depois do encontro com o mestre, ela vai para a cidade e fala para a cidade que viu o Messias. Jesus podia ter se revelado ao prefeito da cidade. Ele poderia ter se revelado ao homem mais bonzinho da cidade. Ou ele poderia ter se revelado à mulher mais certinha da cidade. Mas ele é aquele que usa os loucos para confundir os sábios. Ele é aquele que pega as coisas que não são para confundir as que são. Você talvez fica usando como parâmetro outras pessoas. Não, mas meu irmão é melhor que eu. Não, mas fulano é melhor que eu. Não, mas ciclano é melhor que eu. Não, mas eu não sou igual ao outro. Irmão, para com isso. Deus quer você. Jesus quer se revelar a você. É a você. Ele
Ele transforma a vida daquela mulher. Traz sentido à vida daquela mulher. De mulher adúltera, a primeira missionária do Novo Testamento. O gadareno endemoniado, quando Jesus liberta ele, ele fala para Jesus: deixa eu te seguir. Jesus fala: não, volta e fala com a sua família o que Deus fez por você. De endemoniado, quebrava correntes, batia em pessoas, a missionário também no Novo Testamento. Se coloque de pé. Gostaria que você pensasse sobre 3 coisas. Primeira delas, o que é que está morrendo na sua vida, que você decidiu não se aproximar, que você decidiu passar a largo, porque você não quer se aproximar porque dá trabalho. Segunda coisa, como está o seu amor e a sua entrega ao próximo? Quem é a pessoa que, acabando esse culto, você tem que se fazer próxima dela? Quem é a pessoa que hoje ainda tem que receber uma mensagem sua? Quem é a pessoa que você sabe que está precisando de um abraço seu? E a terceira coisa é que se você está se sentindo essa pessoa jogada à beira do caminho por qualquer motivo que seja, Jesus está nesse lugar para curar as suas feridas, para tratar os seus problemas e os seus traumas, para te pegar no colo e trazer sentido à sua vida novamente. Feche os seus olhos. Eu quero orar por esses 3 tipos de pessoa. Você que tem algo na sua vida pessoal que está morrendo, não quer se aproximar, mas sabe que está morrendo e precisa tomar uma atitude, vem aqui na frente. Quero orar por você. Você que sabe que tem que ser próximo de uma pessoa lá fora, que é muito difícil para você, mas você sabe que Deus quer isso de você, e hoje você quer tomar uma atitude de tentar, vem aqui na frente que eu quero orar com você. E você que está se sentindo à beira do caminho por qualquer motivo que seja, pastor, está doendo, eu estou ferido, as feridas estão abertas, ainda sangram, eu quero orar, porque Jesus, aquele que cura, está aqui. Vem aqui na frente que eu quero orar por você também. Quero chamar os obreiros para me ajudar aqui a orar por esses irmãos. Queridos, o Senhor Jesus pode mudar histórias aqui nessa noite. O Senhor Jesus pode mudar histórias aqui nessa noite. Pode trazer sentido a algumas vidas aqui nessa noite. Pode derramar bálsamo sobre algumas feridas aqui. E pessoas serem totalmente transformadas. Enquanto nós estivermos cantando e orando, se você quiser receber essa oração, fique à vontade para sair do seu lugar e vir aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, ó Pai, por esses irmãos. Esses irmãos que estão aqui, que tomaram essa decisão tão difícil, Pai, de se aproximar de problemas que exigem aproximação, de se aproximar de questões, de se aproximar de pessoas que exigem aproximação, Pai. Ou alguns deles se sentem jogados à beira do caminho, alguns deles se sentem feridos, machucados à beira do caminho, talvez sem perspectiva de uma vida diferente, talvez sem perspectiva, sem esperança, talvez esperando somente a morte em alguma área da sua vida. Pai amado, no nome de Jesus, que o seu Espírito possa passar um bálsamo, possa fazer reviver, possa restaurar, possa trazer sentido, no nome de Jesus. Espírito Santo,
no nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca profundamente essas pessoas, ó Pai, para a glória do Seu nome, que elas sejam envolvidas, tocadas pelo ousado amor do Senhor, que abriu mão de tudo para se aproximar e para amar a nós, ó Pai, para trazer vida à nossa vida enquanto estávamos mortos, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Enquanto estávamos à beira do caminho, oh, impressionante, infinito. Eu não sei o que ele viu, eu não faço ideia o que fez ele se aproximar da gente, mas ele decidiu nos amar, ele decidiu nos amar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, por se aproximar de nós enquanto estávamos caídos, enquanto estávamos perdidos. Para o Senhor não há impossíveis. Aleluia, aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Olha a minha realidade, querido, olha a nossa realidade. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa só pra te encontrar, querido. Aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por não nos deixar à beira do caminho. Obrigado por sempre nos dar uma nova chance. Sempre. Obrigado, Pai. Aleluia. Olha o que Ele faz por nós, irmãos. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, qualquer mentira que o diabo tenha colocado na sua mente, ele destrói, ele destrói. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
sobre nós nessa noite. Envolve os corações com esse amor, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus, mostra para essa pessoa que ainda há esperança, que o Senhor não desiste de ninguém, que há sempre uma nova chance, há sempre uma nova oportunidade. Oh, Espírito Santo, mostra para essa pessoa o quanto ela é amada, o quanto ela é querida pelo Senhor, o quanto o Senhor a quer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, impressionante, infinito. Oh, que não posso comprar. Irmãos, querido, se você puder e tiver liberdade, dá um abraço em quem está próximo de você agora. Ministra o amor de Deus sobre essa pessoa. Ministra o amor de Deus sobre essa pessoa. Talvez é num abraço desse que alguns de nós seremos curados aqui. Ministra o amor de Deus. Fala para essa pessoa o quanto ela é amada por Deus, o quanto ela é querida por Deus, o quanto Deus não abre mão dela, o quanto Deus não desiste dela. Você é amado, você é querido de Deus. Aleluia. Ele foi até as últimas consequências pela sua vida, até as últimas consequências, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar desse amor. Aleluia. Aleluia. Cante mais uma vez. Cante. Oh, diga isso com alegria. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você recebe essa palavra, irmão? Então aplauda ao Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.